E já estamos a gravar. Deixem-me só então dizer que uma vez por mês nós fazemos o nosso supergrupo de apoio e autoajuda. O supergrupo tem como objetivo podermos ter os amigos que estão nos grupos de apoio e autoajuda, que neste momento são 5, mais um grupo Casados para Sempre. Portanto, são 6 grupos. Desses 5, um dos grupos está em Moçambique. Eu creio que hoje não vamos ter ninguém de Da Moçambique. Carolina. Está a Carolina? Estou a vê-la. Uau! Oh, Carolina, corajosa, bem-vinda. Eu ia dizer que são 11 da noite aí. Muito bem-vinda. A Carolina é uma das facilitadoras do nosso grupo de apoio, lá de Moçambique. Muito bem-vindos a todos. Então, dizia eu uma vez por mês fazemos um supergrupo. E no supergrupo nós podemos convidar pessoas que ainda não estão nos grupos de ajuda do Celebrando Restauração da ICMAV, mas gostariam de saber mais ou simplesmente gostariam de estar connosco. Também nós no fim vamos dar algumas informações, a doutora Ângela vai dar algumas informações sobre o tipo de ajuda que vocês poderão encontrar, se o desejarem, no Celebrando a Restauração da ICMAV. Mais uma vez, bem-vindos a todos. Eu passo já para a nossa Cristina, que vai entrevistar a Ava. Cristina, por favor, se puderes ligar o som. Olá, boa noite a todos. Creio que está ligado. Estão a ouvir, não estão? Sim. Olá, boa noite a todos. Isto nem sequer é uma entrevista. A Ava é a minha pastora, a minha amiga querida, a minha colega de trabalho. E quando nós temos uma pessoa assim na nossa vida, que está tantas horas connosco e nós nos damos tão bem, isto não é uma entrevista, é uma conversa. É uma conversa que eu acredito que vai ser muito edificante para todos nós. Então, uma curiosidade, Ava, porque toda a gente te trata por Ava carinhosamente, mas o teu nome é Avani, e é um nome muito bonito e exótico, e nós gostávamos de saber onde é que tu nasceste. Obrigada a todos, muito boa noite. Obrigada, Cristina, pelas tuas palavras tão carinhosas. É verdade, é muito bom estar aqui convosco e ser entrevistada, ou vamos bater um papo, né? Sim, o meu nome, sim, ele é um nome, como tu dizes, diferente, né? É um nome de origem indígena. Eu sou natural de Belém do Pará, Brasil. É uma região que fica no delta do Rio Amazonas. E a cidade de Belém do Pará é chamada de Cidade das Mangueiras. Há muitas mangueiras plantadas e é um cheirinho assim encantador em muitas ruas. Que maravilha! E açaí, não é? Olha, eu gosto muito de manga. Podes partilhar um pouco mais connosco essa tua ascendência? Sim, sim. Os meus avós paternos, eles são descendentes de portugueses, para variar, por isso que os brasileiros e os portugueses estão sempre a caminhar juntos. Então, por parte do pai, são portugueses e italianos, e por parte de mãe, eu tenho também descendência portuguesa, e a minha bisavó, ela era branca, e Índia. Então, pronto, daí uma grande mistura. Portugueses, italianos e índios, né? Por isso é que saiu uma mulher tão bonita, diga-se de passagem. Obrigada. De nada. A tua vida já passou por muitas etapas, não é? E ao olhares hoje para a tua história, para a história da tua vida, qual seria ou qual foi a dor mais intensa que tiveste no teu coração? Yeah. Sim, eu posso dizer que a dor mais intensa que eu já tive no meu coração foi, sem sombra de dúvida, a morte do meu pai. Eu tinha 15 anos de idade, e amava e amo muito meu pai, tínhamos uma relação muito bonita,
E eu lembro que naquela manhã eu saí para ir para a escola, despedi-me do meu pai, e quando retornei para casa, no final do dia, era por volta das 6 da tarde, achei muito estranho, porque normalmente as luzes já estavam acesas, e naquela tarde, noite, as luzes estavam apagadas, e eu achei aquilo estranho. Entrei, portão fechado, tive que tocar na campainha, que não era habitual. E a minha tia abriu a porta já com uma expressão bastante dolorosa, e eu perguntei o que que estava acontecendo, e ela partilhou, então, o teu pai faleceu. E eu confesso que eu não lembro de mais nada, ou seja, há um bloqueio aqui de lembranças que eu não me recordo desses pormenores. Só recordo depois, quando nós estávamos no velório, de ver algumas imagens, né? Recordo dele, e pronto, de ter ficado ali muito pouco tempo também, porque, pronto, para mim foi mesmo muito chocante. Chocante por tê-lo perdido e chocante por ter sido tão repentino, e ficou aquele sentimento de que não me despedi, não dei o último beijo, não dei o último abraço. Foi mesmo bastante duro. Uhum. Tinhas que idade? Eu tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos. Podes partilhar connosco mais concretamente o que é que aconteceu com o teu pai? Sim, ele teve um ataque fulminante no coração. Ele, por acaso, estava esse fim de semana conosco, que ele vivia a 300 quilômetros, vivia numa outra cidade. Nós estávamos em Belém, na capital, e ele, nesse fim de semana, estava na segunda-feira, que foi quando nós nos despedimos, para fazer exames. Então, ele tinha decidido ficar para fazer exames no coração. Ele provavelmente sabia que tinha alguns problemas, né, no coração. Lembro de muitas vezes vê-lo apertar o peito, massagear o peito. E pronto, naquela segunda-feira ele foi à clínica para fazer os exames, mas ali mesmo na clínica ele acabou por falecer, e os colegas que estavam lá, os colegas, disseram que Ele era realmente médico, não é? Ele ele era era, médico. sim, ele Uhum. era clínico geral. Mas os colegas cardiologistas que estavam lá disseram, olha, não há mesmo hipótese, não houve como fazer nada. E foi bastante chocante, né, para minha mãe, que também estava com ele, que estava como acompanhante, né, naquela tarde. Foram os dois para fazer o exame, então foi realmente bastante eh, assustador, bastante aflitivo, né, para uma esposa que está ali, e basicamente quase que ele faleceu nos braços dela, né? Foi bastante duro. Ah, Yeah. como é que tu qualificarias, depois de todo este cenário horrível, especialmente para uma menina de 15 anos, o processo de luto que se sucedeu nos anos seguintes? Na verdade, não houve um processo de luto. A questão, como eu disse, foi uma morte inesperada, e eu acredito que eu fiquei bastante tempo em negação. Ou seja, eu sabia que ele não estava mais, eu sabia que ele tinha partido, mas eu não aceitava, eu não compreendia, eu também fiquei bastante entristecida com Deus, e perguntava por que que levaste meu pai. Então, acabei por fechar-me naquela concha e, digamos, para tentar resistir, para tentar caminhar e para tentar, digamos, sobreviver, eu fiz-me de forte e fui arrastando. Não fiz luto, não fiz luto. Não chorei a morte do meu pai, não partilhei com as pessoas, não partilhei com os irmãos na igreja. Foi daquele gênero: olha, faleceu e pronto. E
vou seguir em frente. Mas eu estava de rastos mesmo. Foi bastante duro, não consegui fazer o luto, não consegui falar, não consegui chorar, não consegui partilhar nada do que tinha acontecido. Não partilhava nada. Então Claro foi inexistente, Cristina, não houve luto. claro que isso acabou por trazer consequências para a tua vida. Sim, trouxe consequências bastante dolorosas, né? Como eu disse, eu perdi meu pai com 15 anos e quando isso nós vivíamos em Belém, depois, passado um tempo, nós mudamos para Fortaleza, minha mãe mudou para Fortaleza e nós a acompanhamos. Então, quando já estava em Fortaleza, eu já tinha 20 anos, e nessa altura, pronto, parecia que as coisas já estavam mais tranquilas para todos, né? Já não era mais, parecia já não ser mais tão doloroso, já não estava mais na mesma cidade, não convivia com os familiares. Então, nessa altura, pronto, eu pensei, vou pensar na hipótese de pensar no meu pai, vou pensar na hipótese de olhar para uma foto dele, porque nem isso, Cristina, eu faria, eu tinha feito. Eu guardei todas as coisas, nunca quis ver fotos, nunca quis ler cartas, nunca quis pegar nos livros dele. Então, a partir dessa altura, eu decidi fazer. Lembro de ter uma foto que era uma foto que ele tinha na carteira dele, que eu era muito pequenininha e ele estava comigo no colo. Então eu passei a ver esta foto. Então, a partir desse momento, eu comecei a sentir uma dor gigantesca, avassaladora. E pronto, como eu não tinha feito luto, eu não tinha estrutura. E nesta altura, eu tinha deixado de congregar. Eu estava revoltada com Deus por essa situação, então não estava a congregar e acabei por buscar compensações, né? E foi nessa altura então que eu comecei a usar drogas, né? Então era nessas alturas em que eu acabava por chorar, era nessa altura em que eu acabava por pensar e lembrar dele e lembrar das situações vividas na infância, na juventude. Então, quase que aquele momento então, esses momentos. Vou ficar à vontade. Esses momentos eram os momentos onde eu refletia sobre ele, refletia sobre quem ele tinha sido como pai. E pronto, revivi as memórias. Ou seja, mesmo naquele momento de dor, e era quando eu estava a usar as drogas, é que eu me permitia pensar, me permitia sentir, me permitia lembrar. Então, era bastante doloroso, porque se eu não tivesse a consumir as drogas, eu voltava a assumir a postura de rocha, mas uma rocha toda perfurada por dentro. Então, muitas vezes buscava esta compensação para
pensar, lembrar e refletir sobre ele. Mas foi bastante complicado. E graças a Deus que não foram por muitos anos, foram alguns 4 anos. Mas lembro-me de muitas vezes senti Deus falar ao meu coração. E eu dizia, eu não consigo falar contigo, eu me sinto tão suja. Como é que tu queres ter uma conversa comigo? Olha como é que eu estou. Num estado deplorável. Como é que queres falar comigo, Deus? Não vou falar contigo, não tenho nada para te dizer. Não quero, e não falava e não orava. Mas eu sentia Deus tocar meu coração. E pronto, e eu andei nisso por muito tempo, ou seja, esses 4, 5 anos, tentando resistir a Deus e tentando resistir de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais proativa, o processo de cura, de luto verdadeiro. Yeah. Essa dor avassaladora, esse fundo do poço, não é, em que a pessoa se sente, Deus sempre tentou entrar em contacto contigo, não é? Qual foi o clique, qual foi o clique literal que te levou a investir na cura do teu coração? Yeah. O clique foi quando eu tive acesso a um bilhete que a minha mãe deixou para mim. Eu estava na casa de uma amiga e naquela tarde ela tinha combinado que nós íamos estar juntas e eu acabei por não aparecer e ela deixou-me um bilhete. E naquele bilhete ela dizia, minha filha, sinto muita tristeza porque tu estás oprimida. E ao ler aquela palavra, foi um choque muito grande, porque eu disse, eu não quero isso para a minha vida. Eu pensei, eu não fui criada por Deus para estar oprimida. Aquilo foi mesmo, como se diz, um tapa com luva de pelica. Eu pensei, não, esta não sou eu. Eu não quero ser chamada de oprimida. Eu não nasci para isso. Deus me fez para ser uma pessoa diferente. Então foi mesmo aquele choque de lucidez em mim. Não foi por faltas de convites anteriores, não foi por falta de iniciativas de retornar à casa do Senhor, não foi por isso, mas foi naquele dia em que eu li aquela palavra, tu estás oprimida, e eu disse não. Então, aquilo me fez ganhar força, aquilo me fez ganhar coragem para mudar de vida e para buscar e para voltar para os caminhos do Senhor, porque na verdade, como tu disseste, Deus sempre tentou, Deus sempre esteve presente na minha vida. Ele nunca me abandonou, mesmo eu estando naquela situação, a viver aquela situação, estando naquele ambiente, Deus sempre esteve comigo e Ele buscava-me. Eu é que dizia que não. Então Deus nunca me abandonou. E quando eu ouvi aquela palavra, eu disse, não, não quero. Deus não me chamou para isso. Então foi esta palavra que me impulsionou a reagir. Yeah, muito bom. E como é que foi o começar? O que é que tu começaste a fazer a partir de teres tomado essa consciência que tu não eras essa pessoa, que Deus tinha algo para ti? O que é que começaste a fazer? Porque às vezes começar não é fácil. Não. Ou recomeçar.
Sim, eu tive que, ou seja, eu queria no meu coração uma vida diferente, mas eu também precisava tomar uma decisão e eu decidi fazer escolhas. E uma das primeiras escolhas foi voltar para a casa do Senhor, tal e qual como eu estava, pedir ajuda, confessar os meus pecados e pedir que realmente alguém pudesse caminhar comigo, porque eu não tinha condições de estar sozinha com aquele grande fardo, eu não tinha condições de dar nenhum passo. Porque eu sabia que eu podia cair e era muito natural ter recaídas, era muito natural voltar para aqueles caminhos, né? Então, tive esse apoio na igreja onde eu congregava, pessoas amigas caminharam comigo, eu passei a fazer parte do grupo dos jovens, então comprometi-me com eles. Isso foi muito bom para a minha vida, ajudou-me a fortalecer novamente a minha fé e, claro, procurei outras amizades, amizades diferentes das quais eu tinha, e para minha grande surpresa, depois de alguns 2 anos, se calhar, o pastor perguntou se eu não tinha interesse em fazer seminário, ou seja, Instituto Bíblico, para conhecer um pouco mais acerca da palavra de Deus, acerca daquilo que era a igreja. E eu fiquei muito surpreendida com aquele convite, porque eu pensei, ou seja, há 2 anos atrás estava vivendo aquele estilo de vida e hoje me convidas para ir para um seminário. E ele disse: nós servimos a um Deus que é um Deus redentor, que cura, que transforma, e Deus quer continuar fazendo esse processo na tua vida. E eu aceitei o convite. E realmente fui aceita num seminário evangélico. Nós estávamos à procura de um seminário próximo de Fortaleza, da região onde eu morava, e eu acabei indo parar no sul do Brasil, num lugar, ou seja, no sul do Brasil, no Paraná, no estado do Paraná, no Seminário Betânia. Então, foi ali que Deus realmente continuou a trabalhar na minha alma, continuou a trabalhar no meu interior. E lá eu tive experiências lindas com Deus. Deus operou milagres na minha vida, milagres de cura física. Deus me fez ver e sentir esperança, onde eu achei que não havia mais esperança. Então, ali no seminário também foi realmente bastante reconfortante, foi um grande presente, foi uma bênção de Deus poder estar 4 anos, aprender profundamente acerca da palavra de Deus e perceber que, na verdade, aquela história de vida não era só a minha história, havia muitas outras pessoas que tinham passado por histórias semelhantes à minha, ou outras histórias também dolorosas, profundas, complicadas, mas Deus estava ali para mostrar que Ele é Deus de recomeços e de novas oportunidades. Entretanto, no meio disto tudo, tu continuavas solteira, eras single, solteira, não é? Yeah. E apesar de estares no seminário, em tudo aquilo, como é que se sentia o teu coração com esta situação? Yeah. Para quem está aqui a ouvir, né, e se encontra nesta situação, ou seja, está solteiro, ser single é muito complicado. Eu já tinha, ou seja, quando eu terminei o seminário, eu já tinha 30 anos. E eu sentia medo, eu sentia tristeza, eu ficava a pensar como seria o meu futuro. Eu não tive convites, quando estava no sul do Brasil. Eu trabalhei
Eu fiz trabalhos voluntários em várias igrejas ali, mas não tive convite para ficar no sul do Brasil. Era o desejo do meu coração. Não tive convites e acabei por ser convidada pela minha igreja para voltar para Fortaleza. Então, era bastante complicado, porque eu pensei, na minha igreja local, há muitos idosos, e há muitas crianças. Ou seja, não havia jovens naquela faixa etária disponíveis, então só eram crianças e idosos. E eu pensei, isso vai ser difícil, vai ser muito complicado. Era angustiante. Era angustiante porque eu olhava para as minhas amigas, elas, a grande maioria já estavam casadas, e eu estava ali sozinha, né? Então eu pensava, Deus, sei que tu não esqueceste de mim, mas isso está a ser difícil, está a ser muito complicado. Então era muito complicado porque, pronto, era como se eu não visse horizonte, né? No horizonte eu não visse nada. Foi doloroso, foi doloroso. Mas havia pessoas interessadas sem ser no meio da igreja? Tiveste a oportunidade de namorar com alguém fora da igreja, já que na igreja era essa faixa etária? Pois, tive a oportunidade, um parênteses, quando eu estava no seminário, eu conheci uma pessoa, que estava a fazer o seminário, e essa pessoa ficou interessada em mim, então tive a oportunidade para namorar, e estivemos quase perto de namorar, mas para minha tristeza, mas na altura, né? Agora não, mas para minha tristeza na altura, Deus falou ao meu coração que não era aquela pessoa. E eu lembro de haver uma claque, né? Força, vamos a isso, é ele, é ele, é ele. E eu senti no meu coração, não é, não é, não é. E Deus revelou também através de sonhos que não era aquele rapaz. Então eu fiquei triste, porque eu pensei, Deus, eu estou sozinha. E de repente, quando aparece alguém, tu dizes que não, ok? Então eu ouvi aquilo que Deus estava a falar no meu coração e obedeci. Depois, entretanto, em Fortaleza, quando estava na minha igreja local, tive sim oportunidades de ter uma relação de namoro com uma pessoa, mas essa pessoa era descrente e eu não queria. Eu queria mesmo ter o privilégio de casar com alguém que tivesse o mesmo propósito de vida que eu, alguém que amasse a Deus, mas que tivesse, acima de tudo, o mesmo propósito de vida que eu, porque estar numa relação e estar com alguém que tem propósito de vida muito diferente do teu, era como se eu tivesse divorciada, ou seja, cada um a puxar, digamos, para um lado. Eu não queria isso para a minha vida. Então eu disse não para algumas pessoas, mas o meu coração doía, ou seja, eu queria dizer sim, mas eu dizia não, porque eu queria realmente o melhor de Deus para a minha vida. Amém. E Bom, Deus surpreendeu-te de forma sobrenatural. exato. Fala-nos um pouco acerca. Pastor Danilo, quer falar? Eu só louvei a Deus, louvado seja Ah, Deus. sim, sim. Eu gostava que aqui, que estamos aqui mais de 40 pessoas, que tu nos falasses desse Deus que nós estamos aqui a falar, porque tu já nos vais contar o que aconteceu para a frente e a gente quase consegue adivinhar, olhando para o pastor Danilo, não é? Portanto, que está ao seu lado, mas tu nos fales desse Deus digno da nossa confiança e de esperança que muda histórias, muda vidas. É verdade, muda Fala. histórias, muda vidas, porque eu posso me esquecer, mas Deus não se esquece. Deus conhecia e conhece, né,
os desejos dos nossos corações, do meu coração. Deus sabia e ouvia o meu clamor. Então, eu nunca perdi a esperança. Eu confiava neste Deus que eu amo e continuava a dizer: Deus, eu vou continuar a esperar, eu vou continuar te obedecendo, eu vou continuar pagando o preço. E creio que no teu tempo tu vais fazer com que realmente a pessoa que tu tens preparado para a minha vida eu venha a conhecer. E eu não quero fazer nada que te desagrade mais uma vez. Eu quero realmente esperar o tempo que for necessário, mesmo doendo, mas eu quero realmente te obedecer, quero caminhar nos teus caminhos. Então eu não tinha dúvidas, apesar de que a espera foi longa, porque, como eu disse, quando eu terminei o seminário eu tinha 30 anos, mas eu só tive o privilégio de conhecer o Danilo com 34 anos. Com 33, 33. 33 anos. Então, foi mesmo alguma coisa assim maravilhosa, porque eu não estava à espera. Ou seja, nesse percurso em que eu estava a pedir a Deus, e foi muito doloroso, e chorava muito, e fazia muitas perguntas: por que que esta amiga casa, por que que aquela amiga casa, por que que esta pessoa conhece alguém, será que eu não sou alguém minimamente interessante, será que ninguém me nota, será que tu não estás a ver o meu sofrimento? Ou seja, quando esta maré dos porquês e da angústia acalmou, quando eu estava assim muito serena e tranquila, olha, o Danilo apareceu na minha vida. E apareceu de uma maneira surpreendente. Eu conheci o Danilo quando estava a voltar da Itália. Eu fui ao casamento de uma amiga e passei por Portugal. Não houve uma peripécia com os meus bilhetes, então passei aqui por Portugal e contactei com esta amiga que nós fizemos seminários juntas no Brasil e ela acabou por vir morar aqui em Portugal. Casou com um discípulo do Danilo. O Danilo conheceu este rapaz com o qual esta amiga casou desde muito pequenino, né? Sim. Desde muito pequeno. E são as coisas maravilhosas que Deus faz. Essa amiga que vive aqui em Portugal, ela dizia: passa aqui na minha casa, já que tu estás aqui na Europa, vem me visitar. E eu dizia: não, 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 eu já estou muito tempo fora de casa, já estou com saudade do Brasil, eu quero voltar para minha casa. E ela: oh, Ava, não faças uma coisa dessa, vem me visitar. E eu digo: não, fica para uma próxima. E por causa dessas peripécias que eu disse, né, com bilhetes, olha, eu acabei por ser obrigada a parar em Portugal, que era um voo de escala, e eu acabei por embarcar num voo de conexão. Então, olha, liguei para ela e disse: Tânia, amiga, estou aqui em Portugal, eu preciso da tua ajuda. E pronto, e ela foi me socorrer e foi me apanhar no aeroporto e eu fui para casa dela. Então, no dia seguinte, eu precisava de uma boleia para o aeroporto e para retornar ao Brasil. E ela contactou com o Danilo, e foi um grande privilégio conhecer o Danilo. E eu não estava à espera, o meu coração era desejoso de chegar ao Brasil, de estar com a minha família, de estar com a minha mãe. E de repente aparece o Danilo. E aquela coisa: quem é este? Yeah. É. E o que é interessante é que vem em consonância com o teu comportamento, não é? A chegada do Danilo, não é? Yeah. E veio fazer de ti essa mulher
casada e feliz que nós conhecemos e como mistério, como propósito e que juntos estão no Celebrando Restauração, o que faz todo o sentido, não é? Tá? Tudo tem um propósito, não é? Agora, para nós terminarmos, eu queria pedir-te um desafio, não é? O que é que tu dirias hoje a alguém, não é? Que tenha o seu coração muito ferido para ajudar? O que é que tu poderias dar como palavras de esperança, como... O que é que dirias a essa pessoa neste momento? Neste momento, e em primeiro lugar, eu diria a esta pessoa que ela realmente procurasse ajuda. E nós, na ICMAV, temos o privilégio de termos o Ministério Celebrando Restauração, que foi a partir desse ministério, quando nós começamos a servir ao Senhor na ICMAV, através deste ministério, foi quando o Senhor realmente, Cristina, começou a curar a minha alma. Foi aí que eu comecei a fazer o luto do meu pai. Olha, acreditas, eu comecei, depois que nós iniciamos o Ministério Celebrando Restauração e que eu tive acesso a esse ministério tão bonito e comecei a participar ativamente e fazer as cartas de sentimentos, eu comecei a ter, acordar de madrugada a chorar, e o Danilo dizia, o que está acontecendo contigo? E eu, olha, Deus trouxe à minha memória sonhos com meu pai. Eu sonhava que eu estava a me despedir dele. Lembrem que eu disse que não houve uma despedida. Eu saí de manhã para a escola e quando eu voltei eu tive aquela triste notícia. Então, nesses sonhos, nesses pesadelos, eu sempre estava a despedir do meu pai. E o Danilo disse, vamos trabalhar mais profundamente nisso. Então, eu entrei nos grupos de apoio e autoajuda e sentia-me desconfortável, porque naquela altura eram só divorciados e eu pensei, meu Deus, eu sou recém-casada, eu estou no auge do meu casamento e essa malta só fala de divórcio. Então, lá para, olha, metade do grupo, metade do livro, Deus começou a falar profundamente ao meu coração e trazer esse peso de que eu não tinha feito aquele luto. Então, foi a partir daí que eu verdadeiramente senti-me livre, senti-me desbloqueada. Foi quando eu comecei a investir na cura da minha alma, do meu coração ferido. Comecei a investir naquele luto que era para ter sido feito quando eu tinha 15 anos. Então, eu comecei a fazer o luto com 34 anos de idade. Então, a minha dica, digamos assim, para quem está ouvindo e está a passar por momentos dolorosos, ou pela perda de um ente querido, ou por estar a passar por um divórcio, ou por estar a passar por uma dor muito difícil de gerir, aproveita a oportunidade, entrem para um grupo de apoio e autoajuda, olhem para essa oportunidade como uma joia preciosa. Se eu tivesse tido esse privilégio e não tivesse esperado tanto tempo, muitas coisas poderiam ter sido diferentes. Então, a dica que eu deixo é não desperdicem a oportunidade que nós, como ICMAV, temos de celebrar a restauração através desse ministério. E não deixem de acreditar que o nosso Deus está presente, Ele é fiel, é como eu disse, Ele não dorme, a palavra de Deus diz que Ele não dorme, nem dormita, nem de dia e nem de noite, Ele está conosco e está a presenciar tudo aquilo que nós estamos a viver. Então, vamos investir, a minha dica é invista em si, aproveite as oportunidades, porque Deus é fiel, Ele está presente, Ele está a ver, e Ele quer dar a mão, Ele quer dar a mão e caminhar junto conosco, né? Com cada um de nós. Muito obrigada por este testemunho maravilhoso.
Obrigada, Fiquei a eu. conhecer-te melhor, Yeah. que ainda te valorizo mais do que eu te valorizava. E Obrigada. obrigada por esta dica que nos traz confiança e esperança de que tudo também pode melhorar na minha vida e de cada um que está aqui. Obrigada, De nada. Muito Danilo. obrigado. Obrigado, Cristina. Obrigado a todos. Não sei se vocês querem pôr alguma pergunta no bate-papo sobre o que ouviram, alguma coisa ligada com luto, por exemplo. Temos alguns minutinhos. Se calhar alguns conseguem, em termos técnicos e de habilidade, fazer isso. Vamos dar um ou 2 minutinhos para ver se surge alguma pergunta por escrito, está bem? Eu sou sincero, estou a ter aqui alguma dificuldade em entrar no bate-papo. Ok, está aqui. Ok, sim, está aqui. Ok. Se não têm perguntas, podem pôr algum comentário do que mais vos tocou ou mandar uma mensagem carinhosa para a Ava, está bem? Enquanto isso, nós vamos já passar à doutora Ângela. Eu vou pedir ao Davi, o nosso assessor técnico, a partir de Epsom, Londres, para colocar o banner e a doutora Ângela vai dizer como cada um de nós poderá ser ajudado se o desejar, está bem? Deixem-me só referir que nós temos alguns dos técnicos connosco. Temos a doutora Ana Ruta, que é da Igreja Batista em Queluz. Muito obrigado, doutora Ana Ruth, por poder ter estado connosco hoje. E também tivemos o doutor Filipe Pereira, que é ali da região dos arredores de São Domingos, perdão, de São João da Madeira. Ele se despediu há pouco, teve de sair. Mas então, doutora Ângela, faça, por favor, a apresentação. Antes disso, penso que há uma perguntinha aí no chat. Não sei se o pastor Danilo reparou, mas houve alguém que perguntou que gostaria de saber se algum dia deixamos de sentir essa dor no peito quando se perde um pai, não é? Temos aí essa pergunta. Não sei se o pastor Danilo quer, ou a pastora Ava, se querem dizer alguma coisa. Sim, normalmente este seria o tempo para o painel, que temos aqui a doutora Ana Ruth, eu próprio posso dar o meu parecer e tu, Ângela, a doutora Ângela também, está bem? Podemos deixar então, se a doutora Ana Ruth quiser dar aqui uma palavrinha, não é? Ok. Em resposta a esta questão. E peço ao Davi para tirar, então, Davi, por favor, peço perdão, o banner e vamos, porque podem surgir, né? Podem surgir alguns Sim. comentários. Então, a doutora Ana Ruth, peço só, Ângela, que tu repitas a pergunta para a Sim, doutora. só um bocadinho que eu vou agora aqui procurá-la, que entretanto já houve aqui outras mensagens. Portanto, a pergunta que eu li foi que é o do iPhone da Ana Brás, se não estou em erro, se alguma vez se deixa de sentir essa dor de perda de um pai, uma vez que esta irmã que está aqui a colocar a pergunta, ela perdeu o pai também há pouco tempo, então ela gostaria de saber se alguma vez será possível deixar de sentir essa dor. Então, todos nós temos um tempo de luto que necessitamos para conseguirmos, de facto, passar todas as fases do luto. Quando, passado 1, 2,
3 anos, ainda essa dor é demasiado forte, então nós precisamos de pedir ajuda. Isso quer dizer que a nossa memória e a nossa lembrança ficou presa e não conseguiu reprocessar para a parte racional. Isto porque o luto faz parte da vida. Claro que saudade vamos ter sempre, claro que esta dor no coração, nas alturas especiais, nos natais, nos aniversários, vamos sentir sempre. Mas o nosso Deus é tão grandioso que nos dá a oportunidade de nós podermos ultrapassar e continuar a viver a nossa vida, que é isso que também deixaria os nossos pais orgulhosos também. Mas claro que a dor vai sendo um bocadinho menor, todos os dias que passa vai sendo um bocadinho menor. Okay? Quando é uma dor que se torna patológica, aí sim terá que ser mesmo pedir ajuda. Obrigado, doutora Ana Ruth. A doutora Ângela, quer acrescentar alguma coisa? Penso que a doutora Ana Ruth disse tudo. Eu penso que uma coisa que também é muito importante tem a ver muito com, de facto, o relacionamento que se tinha, não é? Com o pai. Eu posso falar pela minha experiência pessoal, que eu não tinha assim nunca tive assim um relacionamento muito, muito afetivo com o meu pai e a minha experiência de fazer o luto na morte dele foi um pouco diferente, porque na altura eu não senti tão intensamente e agora, depois de algum trabalho psicoterapêutico, tenho estado realmente a sentir. E é um bocadinho mais doloroso ainda. Eu penso que realmente a forma como nós fazemos o luto também tem muito a ver com o nosso relacionamento, com o relacionamento que nós tínhamos com os nossos pais em vida, não é? Mas é aquilo que também que a doutora Ana Ruth disse, o tempo também e Deus, e acima de tudo Deus, Ele usa o tempo também, não é? Para nos ajudar a ultrapassar e para diminuir um pouco mais a dor até ficar uma suave lembrança. Me permitem só acrescentar, de facto, quando nos morre alguém, fica um vazio dentro de nós e parece que esse vazio fica assim grande, e nada consegue preencher. E parece que as nossas memórias vão sempre para as coisas tristes, para as lembranças tristes e nos fazem doer. Quando nós conseguimos substituir estas lembranças tristes por memórias boas, nem que seja pequeninos episódios da nossa vida que tivemos com a pessoa, vai acabar por preencher este vazio. E um dia este vazio deixa de ser doloroso e passa a ser aquilo que a doutora Ângela disse, uma suave lembrança, uma gostosa lembrança. Claro que tem saudade, claro que envolve alguma dor, mas já não é aquela dor alucinante que não nos deixa fazer nada, não nos deixa viver. Passa a ser uma dor que nós conseguimos suportar. E podemos também partilhar depois todas estas lembranças boas que acabaram por preencher este vazio. Exatamente. Eu gostaria de dizer, sim, que é isso mesmo, é esta dor que se pode suportar, é a tal suave lembrança, e é isso que eu guardo no meu coração, são lembranças da minha infância que me fazem sentir uma doçura incrível, é mesmo isso. Obrigada, as duas queridas amigas, pelo vosso feedback, muito bom. Muito obrigado. Obrigada pela coragem de ter testemunhado dessa forma, porque não é fácil. Não é fácil. A minha participação em relação a essa questão do luto iria então num sentido um pouco contrário. Eu também perdi a minha mãe quando eu tinha 6 anos e partilhei no outro dia num dos nossos grupos de apoio à autoajuda isso. E lembro-me que o meu pai, principalmente o meu pai, ele regularmente, quando me via a chorar ou a fazer algumas perguntas, e também para mim foi muito repentino, porque apesar dela ter leucemia, eu não sabia, nós éramos crianças,
A minha irmã tinha 3 anos e meio, isso foi escondido de nós, né? De repente, também um dia voltei da escola a casa e disseram: olha, a tua mãe foi de ambulância para o hospital e tinha uma almofada e pronto. E depois disseram que ela morreu. Eu nem sabia o que era morrer, né? Foi também assim algo novo naquela fase da minha vida. E o meu pai dizia para eu ser forte, para eu ser um homem. Os homens não choram, Danilo, tu és um homem, olha, a tua irmã é pequenina, é uma menina, né, mas tu és um homem, os homens não choram. Enfrenta os teus problemas com um sorriso nos lábios, ou seja, reprima a tua dor, engole, pá, né? E o meu contributo em relação ao meu processo de luto também é uma experiência de adiar o luto por questões culturais aqui e familiares ensinaram, entre aspas, a mascarar a dor, não é? Uhum. E quando eu cheguei à adolescência, o meu pai perdeu-me completamente e eu perdi o meu pai completamente. Eu tinha dentro de mim uma raiva, tinha problemas gravíssimos com raiva. Com raiva. E eu, quando explodia, era uma coisa terrível. Eu conheci Jesus com 21 anos, houve algum processo de mudança, e foi só na altura do meu divórcio que eu fiz os 2 lutos, porque havia bastante ligação. Não vamos entrar em muitos detalhes, só quis compartilhar isto, porque, na minha opinião, há toda a vantagem, como já foi dito, que é pela doutora Ana Ruth, que é pela doutora Ângela, se necessário, procurar ajuda. E, Exatamente. na minha percepção, portanto, como um pastor que lida com muitas pessoas em vários pontos do país, na minha percepção, tenho quase a certeza, só Deus sabe tudo, né? Mas eu tenho quase a certeza que muitos evangélicos, por qualquer razão, acham que ter fé é bloquear Os lutos, é sentimentos. levar máscaras a nível emocional, não é? E isto não acaba nada bem, a nível da saúde física, emocional e espiritual. Pronto, este é o meu contributo, né? Ou seja, daí eu louvar a Deus por estar a trazer esta sensibilidade para muitas igrejas em Portugal, né? Estamos a falar do nosso país, entre as quais a nossa, né? Exato. Não sei se há alguma pergunta ou se podemos ir para o fim. Ângela, estás por acaso a ver aí algo? Sim, não, eu vi só aqui atrás uma de alguém que quer saber um pouco mais sobre o trabalho, mas nós vamos falar agora no banner, não é? Vamos explicar como é que funciona o Ministério, e quais são as ajudas que as pessoas podem ter através do nosso Ministério. Um pouco para Yeah. cima. Então, talvez, Ângela, Inês, posso só dizer uma coisa? Boa noite a todos. boa noite, Não é? sim, só favor. Boa noite. Olha, eu, a respeito do luto, eu pertenci durante muitos anos aos grupos de apoio e autoajuda e durante esse processo faleceu uma filha e Jandira, eu, tu, né, que estás sim, a falar. sou, não me estás a... Ah, sim, pronto, eu estou sem imagem, ok. Yeah, Jandira, força. Eu só queria testemunhar isso, que eu fiz um luto saudável. Estamos a falar de um luto de uma filha, onde eu não mascarei, onde eu permiti-me sentir este luto apoiada pelos outros, e é possível ter um luto saudável, ainda que seja uma morte que é contra a natureza de um filho, não é? E é possível, sim, se nós investirmos e nos permitirmos ser ajudados. Para mim foi fácil essa permissão, porque eu já vivia nos grupos, já é um estilo de vida. Mas o meu testemunho é mesmo em relação a isso. Fez toda a diferença na minha vida eu ter sido apoiada dessa forma,
ter feito esse processo sem mascarar, sem fugas, sem saltar etapas e de forma muito incisiva, ao meu ritmo. Pronto, queria só deixar estas palavras. Obrigada. Obrigado, sobrinha. A Jandira passou a ser nossa sobrinha nos grupos, né? Acontecem estas coisas. Também tenho uma tia, que é a tia Alba, também que é tia de muito. passou a ser nossa tia nos grupos. Muito bom. Olha, malta, eu só quero confirmar que foi gravado, porque há aqui uma pergunta. Ana Brás foi a nossa amiga que fez, portanto, a pergunta que deu aso a estas partilhas fantásticas, agora no fim. A Câmbia diz, Avani, que testemunho poderoso fizeste reforçar no meu coração como Deus nos pode transformar e honrar. Sinto-me privilegiada por te ouvir. Ana Neves, obrigado, querida amiga, pela tua coragem e testemunho sincero. Carlitos, pastor Carlitos, nosso padrinho de casamento. É verdade, Carlitos. Eu acho que ele ainda nos deve um bolo de chocolate. Tenho a impressão que na pregação ele disse qualquer coisa sobre o bolo de chocolate. Eu vou ver se isso ainda está lá gravado. Mas o pastor diz obrigado pela partilha fantástica, Ava, gostei muito. Gisela Marques, boa noite a todos. Obrigada, querida Ava, pela bênção de partilhar o seu testemunho. Deus continua a usar a sua vida. Que assim seja. Daniele, nossa Daniele, me tocou muito o seu testemunho. Tenho uma dor que não consigo deixar de sentir. Temos de falar, pessoal, uns com os outros. Ou seja, nós fazemos o supergrupo mesmo para que mais pessoas conheçam este ministério, né, que tem sido, pela graça de Deus, muito abençoador. A nossa Lígia Aba, sem dúvida, que a tua história é tão inspiradora, podendo constatar que Deus, onde é que está? Que Deus tem feito um trabalho maravilhoso em ti. Muito obrigado e beijinhos grandes. Bruno, o meu discípulo amado, que está em Zurique, um dos meus discípulos amados. Sim, essa questão da despedida ou falta dela não é fácil. E talvez um dia, Bruno, possas também partilhar sobre isso. É aí que conhecemos o imensurável amor de Deus, que é um dos livros que nós usamos também nos grupos. Muito obrigado, Bruno. Ana Brás, não consigo parar de chorar sempre que penso nele. Yeah. É uma das etapas do luto, como a doutora Ana Ruto disse, né? Há várias etapas. A Lídia, Deus é tremendo, gostaria de conhecer um pouco mais esse lindo ministério, com certeza. Tive 2 mortes de pessoas especiais, mãe e irmão, uau, e não fiz o luto. Pois, Lídia, estamos aqui para ti, estamos juntos, tá? Somos família. Nossa Sarinha Jorge, Sara, uau, diz a Sara, foi um testemunho fantástico, falou muito ao meu coração, ainda tenho essa dor da perda do meu pai, que é muito recente, eu sei, e de não me ter despedido dele no hospital. Sim, Sara, lembro-me de teres contado. Talvez no grupo possas falar disso, amiga. Muito importante falares disso. Te admiro muito, minha querida pastora, és um exemplo para mim. Tia Alda, um testemunho valoroso, querida Ava, já o conhecia, mas é sempre bom ouvir de novo, porque aviva a nossa esperança, confiando em Deus que nunca nos abandona. Pessoal, há aqui muitas manifestações lindas. Joana também diz que ficou a conhecer um pouco mais da Ava, tão novinha e com tanto sofrimento. Obrigado, Joana. Isso significa que eu também, se calhar, sou mais ou menos novinho. Não tenho dúvidas que és uma grande lutadora e uma grande mulher. Isso eu confirmo. Márcia, a Márcia Nóbrega, boa noite. Sei como é difícil. Eu também passei por uma perda, mas glória a Deus, Ele me tem sustentado e me deu
e dê uma alegria que vem de Deus e em meu viver e no meu coração. Deus abençoe e grandes beijinhos. Paulinha Almeida. Enfim, malta, temos aqui, né, podemos continuar a ler. Muito obrigado pelo vosso carinho, tá? Já temos que começar a encerrar. Então, doutora Ângela, força aí. Força. Ok. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o Celebrando Restauração e aquilo que o Celebrando Restauração, o Ministério, tem para oferecer, ok? Então, nós temos para oferecer grupos de apoio e autoajuda. Neste momento já temos alguns grupos a funcionar e estamos na expectativa de abrir brevemente um outro grupo, não é, doutor Pastor Danilo? Estamos na expectativa de abrir um novo grupo. Penso que em janeiro, não é? Em janeiro vamos Mas fazer viagens. Há aqui pessoas Exato. que mostraram interesse. Peço, já tenho aqui 2 contactos, está bem? Todos os interessados. Sim. Para consultas, força Ângela. Ok. Então, nós temos os grupos de apoio, como eu já disse, e temos consultas de psicologia através do gabinete de psicologia que funciona neste momento online ainda, ok? Para que possam ter informações mais detalhadas sobre estas 2 ofertas, no caso das consultas de psicologia, podem ligar para mim, está o meu número de telefone mesmo abaixo do meu nome, o meu nome é Ângela Proença, o meu número de telefone é o 964495748 e depois tem o e-mail do gabinete que é o pcr.abmaf@gmail.com para ingressar em grupos de apoio e autoajuda. É o contacto do pastor Danilo Gujral, também tem o número aqui, 967986360, ok? Portanto, o nosso desafio é que procurem ajuda. Esta figurinha que nós temos aqui, esta foto, diz sozinhos não. E realmente sozinhos não, nós precisamos uns dos outros. Nós somos seres biopsicossociais, ok? Nascemos para socializar, para estarmos integrados em comunidade e precisamos uns dos outros para caminhar e isso é muito, muito, muito importante. Peçam ajuda, se estão a passar por momentos de luto ou de qualquer outra perda, porque todas as perdas trazem sempre grandes vazios, não é? Peçam ajuda, liguem para nós, liguem para mim se quiserem consultas de psicologia, liguem para o pastor Danilo se quiserem entrar num grupo de apoio. O próximo supergrupo vai ser no dia 15 de dezembro, ok? Então no dia 15 vamos estar outra vez todos juntos aqui para ouvir mais testemunhos, aprendemos um pouco mais também uns com os outros, está bem? E está aqui o desafio. Ok? O mais importante que é procurar ajuda. Está bem? Muito obrigado, doutora Ângela. Eu posso adiantar que, se Deus quiser, no dia 15, como é muito próximo do final do ano e da celebração da encarnação de Deus, né, de Deus se fazer homem naquele bebê, o tema vai ser Espalhando Esperança e Gratidão. Iremos ouvir, eu vou desafiar, que principalmente a malta que está nos grupos de apoio e autoajuda pensem numa coisa boa, como a doutora Ana Ruth disse há pouco, uma boa memória, algo que fez com que o vosso coração se enchesse de gratidão este ano, e terão 2 minutos para partilhar. Assim, muitos poderemos falar e teremos mesmo uma sessão que é Espalhando Esperança e Gratidão. A gratidão, a partir de um certo ponto no nosso processo de cura do coração ferido, a gratidão é muito, muito curadora, mesmo muito terapêutica. E para encerrarmos, então, queridos, quero agradecer em nome da equipa do Celebrando Restauração, das várias valências, a vossa presença. Vocês são valiosos. Uma só alma para Deus vale mais do que toda a riqueza do mundo. Investe em ti. Investe em ti. Se tu te esforçares, a promessa de Deus é: eu te ajudarei. Não estarás sozinho no teu esforço. E vou pedir à Lígia que
que é uma das facilitadoras de um dos nossos grupos, para encerrar esta sessão também com oração. Ou seja, vamos falar e ouvir Deus. Vamos fechar os nossos olhos, nos concentrar em Deus, que está aqui conosco. Lígia, por favor. Ok. Querido Deus e Pai maravilhoso, obrigada, Senhor, por este tempo em que podemos estar aqui, Senhor, Amém. a receber, Senhor, este testemunho tão valoroso, Senhor, esta vida tão preciosa que é da Ava, Senhor, não só para ti, mas como é também para nós, Senhor. Te agradecemos por este trabalho maravilhoso que tu tens feito na sua alma. Obrigada, Senhor, pela coragem, Senhor, que ela teve em partilhar, Senhor, a sua dor e o seu processo de cura, que é motivacional, Senhor, para todos nós. E que nós possamos também, Senhor, no nome de Jesus, sentir essa coragem, Deus, para poder apostar, Senhor, na nossa saúde física, espiritual, Senhor, Sim. e sentimental também, Deus, no nome de Jesus. Obrigada. Te entrego, Senhor, cada uma das vidas destes participantes que estiveram aqui, Senhor, as suas famílias, Senhor, e o resto da semana, Deus, e obrigada, Deus, pela tua presença nas nossas vidas, Pai. Abençoa cada um dos líderes, Senhor, deste ministério, cada um dos participantes. Te agradecemos desde já em fé, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E assim seja. Amém, Papá do céu. É tão bom ter um papá no céu, não é? Muito bom. Amém. E no meu caso tenho dois, e no caso da Ava também, e de alguns de vocês, né? Então, queridos, uma boa noite, está bem? Continuação Bom do descanso para todos. Obrigada. Bom Beijinhos. Boa noite, descanso. bom descanso. Tchau. Continuação de uma boa Tchau. semana. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau, beijinhos, Ava. Tchau. Beijinho. Beijinho, beijinho. Tchau, 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 beijinho. tchau. Tchau, obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Boa Pazuri. noite, boa Bom noite. descanso. Queira, Ava, Bruno. Ava, tenho-me lembrado tanto de ti nestes dias. Sabes, estou a fazer um caminho com um túnel enorme. Até a mim já me Ei. faltou o ar, pá. Já me faltou